Eu saúdo a todos em nome de Jesus. Colocar de pé só por alguns instantes. Que dispõe-se de Bíblia, abra no livro de Êxodo, capítulo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Êxodo, capítulo de número 3, a partir do primeiro versículo. Após a leitura, eu convido o pastor Barbosa para orar, agradecendo a Deus a leitura e também interceder por minha vida. Livro do Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Logo após a leitura, irmãos, pode permanecer com a sua Bíblia aberta, nós retornaremos a essa passagem algumas vezes. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado oeste do deserto. Chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitos. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Saúde a todos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, ó Deus, por estes momentos que estamos aqui na tua presença. Obrigado ao Senhor por essa leitura que foi realizada. E também pedimos ao Senhor pelo pastor Arthur, ó Deus, que neste momento vai ministrar a tua santa palavra, Senhor. Usa grandemente o teu filho, Senhor, e que os nossos corações saiam abastecidos da tua palavra, Senhor. Nos ensina, meu Pai, através do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que será trabalhado no decorrer hoje, a abertura, amanhã, o dia, pela manhã, tarde e à noite, é o tema que a irmã Aline já citou: curando as feridas da alma. E, meus irmãos, nas Escrituras o que não falta são almas feridas, né? Existem muitos exemplos de homens e mulheres que tiveram as suas almas feridas, mas foram tratadas por Deus, se recuperaram, deram a volta por cima e foram usados pelo Senhor. Apesar dos ferimentos que tinham, eles permitiram, deixaram que Deus tratasse. Mas nós também temos nas Escrituras exemplos de homens que não quiseram ser tratados por Deus, não quiseram obedecer o chamado de Deus e pagaram um preço altíssimo. Mas nessa noite eu quero tratar de um exemplo de um homem que tinha sim a sua alma ferida, em muitos aspectos, em muitas áreas, mas que Deus o tratou. Ele deixou Deus tratar, ele deixou Deus curar as feridas que havia em sua alma,
e se tornou um dos maiores líderes da história humana, que foi Moisés. Só para os irmãos terem uma ideia, Moisés, ele liderou quase que 2 milhões de pessoas. Meus irmãos, pelo amor de Deus, dá 2 capitais da nossa, liderados por Moisés. Este homem, ele não pastoreou um rebanho, meus irmãos, de fácil índole, mas foi um povo de dura cerviz. Mesmo com essa índole, mesmo com essa maldade peculiar por parte do povo de Israel, ele arrancou do próprio Deus a seguinte frase: este é o homem mais manso da terra. Então assim, só sendo o homem mais manso da terra para liderar 2 milhões de pessoas de dura cerviz. Mas isso só foi possível porque Moisés deixou Deus curar suas feridas, tratar o seu coração, para ele se tornar o líder que Deus queria que ele se tornasse e que ele se tornou, para a glória e o louvor do nome de Jesus. Mas antes disso, eu faço a seguinte observação, de que o que nos define não são os traumas que temos, mas a nossa resposta aos traumas que enfrentamos. Um exemplo: na mesma família, tendo o mesmo pai, a mesma mãe, é gerado 2 filhos. Ambos têm o mesmo pai, alcoólatra, que bate, que agride essas crianças, e ambos têm uma decisão a tomar. Um deles olha para os traumas com referência ao pai, por ser alcoólatra e agressivo, e toma a seguinte decisão: eu vou seguir o exemplo do meu pai. Eu vou ser alcoólatra, olha as maldades que meu pai fez para comigo, eu vou seguir esse exemplo. Na verdade, eu vou se tornar pior do que meu pai. O outro, na mesma situação, tendo o mesmo sangue do irmão, o mesmo pai, a mesma mãe, disse: eu não quero ser nem parecido com meu pai. Eu quero dedicar minha vida aos estudos, eu quero sair desse lar e me tornar um homem digno. Não quero seguir o exemplo do meu pai. Os 2 casos tiveram os mesmos traumas, mas o que mudou foi a decisão da resposta frente aos traumas que enfrentou. Então a pergunta que faço é: quais têm sido as suas atitudes frente às feridas que a vida lhe causou? Você remoe suas feridas, você chora por elas, você nunca consegue dar um passo à frente e deixar que esses traumas fiquem para trás, trate deles e se torne o homem e a mulher que Deus quer para você? Porque, meus irmãos, não há nenhum problema em olhar para trás e aprender. O problema é sempre olhar para trás. Porque se você só olha para trás, mais cedo ou mais tarde você vai bater com a cara em algum lugar. E acredite, meus irmãos, Deus não quer que você olhe para trás apenas, mas que você vislumbre o que Ele tem para a minha vida e para a sua, quando nós permitimos que Ele trate as feridas da nossa alma. Se você está com a sua Bíblia aberta, olhemos quais foram os dilemas que estavam sobre a vida de Moisés. Não foram poucos, talvez os que estão aqui não tenham nenhum desses. Eu li o capítulo 3, mas no capítulo 2, versículo 11 e 12, fala do primeiro dilema, para com a vida de Moisés a respeito do passado. Ele tinha matado um egípcio. Êxodo 2, 11 e 12 diz: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Você é dono de uma empresa, aí você pede que os seus funcionários escrevam ou entreguem o seu currículo. Aí imagine que o primeiro currículo desse indivíduo é: eu matei um e enterrei na areia. Você contrataria uma pessoa dessa? Você chamaria um homem desse para ser líder de alguma coisa? Calma, que tem mais. O segundo dilema da vida de Moisés, ainda no capítulo 2, no versículo 13 e 14, ele foi rejeitado como apaziguador dos seus próprios irmãos. O versículo 13 e 14 diz: Moisés saiu no dia seguinte. Ele tinha matado e enterrado um, viu? Amanheceu como se nada tivesse acontecido. Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou o culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu:
quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Segundo dilema. Meus irmãos, aqui é um irmão espancando o outro. A reação natural é se aproximar de quem está sendo espancado ou do espancador e tentar coibir uma cena dessa. É parar. Ei, rapaz, não faça isso com seu irmão. Quando Moisés tentou fazer o bem, aí o espancador, não foi nem a vítima, viu? O espancador olhou para Moisés e falou assim: me diga uma coisa, por um acaso você vai me matar como você fez com o egípcio? E tem mais, e quem foi que chamou você para ser o nosso legislador? Quem foi que chamou você para a conversa? Quer dizer, Moisés tentou ajudar o primeiro irmão, matou um egípcio e enterrou. Tentou ajudar os segundos irmãos, os próprios irmãos, foi rejeitado. E a cena é de espancamento. Mas, irmãos, o que está ruim sempre pode piorar. O terceiro dilema da vida de Moisés é que ele foi procurado nada mais, nada menos por Faraó. Versículo 15, ainda em Êxodo 2, está escrito assim: informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto ao poço. Olha aqui o currículo maravilhoso de Moisés. Matou um e enterrou. Tentou ajudar dois irmãos que brigaram. A situação ficou pior. Jogaram na cara dele esse assassinato. E o chefe do maior império do mundo estava querendo matar Moisés. Vocês podem dizer assim: não, pastor, mas tem algum problema com isso? Eu não sei. Bote no seu currículo que você está sendo procurado pelos Estados Unidos da América e me diga qual é a empresa que vai querer contratar você. Moisés estava sendo procurado por Faraó. E interessante, meus irmãos, que Faraó fez questão de dizer: eu quero esse cara morto. Olha os dilemas que estavam no currículo de Moisés. Quem é que quer um indivíduo desse? Quem chamaria Moisés para liderar, nem que seja um rebanho de galinha? Ninguém em sã consciência, com os nossos olhos naturais, separaria Moisés para nada disso. Mas Deus não vê como o homem vê. A forma como Deus nos trata, a forma como Deus lida com as nossas feridas e traumas é totalmente diferente dos homens. Porque, meus irmãos, o nosso Deus vê infinitamente mais. O nosso Deus pensa infinitamente diferente de nós. E glória a Deus por Deus ser diferente de cada um de nós. Nós rejeitamos, irmãos, por coisas menores. Nós abandonamos por coisas menores. Mas Deus não desiste dos seus. Glória a Deus. Deus quis Moisés, quis tratar de Moisés, mesmo com esse currículo de assassino, rejeitado pelos irmãos e procurado pelo maior império do mundo que havia na época, que era o Império Egípcio. Olhemos agora a partir do capítulo 3. Mesmo Moisés fugiu, mas Deus tinha um plano de encontrar Moisés, preparar Moisés e separá-lo para a liderança. Se vocês leem a partir do versículo 1 ao 3, mesmo Moisés fugindo, Deus soube encontrar Moisés. O texto diz: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado oeste do deserto. Chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: eu vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Meus irmãos, Moisés foge de Faraó. A vida dele realmente corria risco. Passaram-se, sabe lá Deus quanto tempo. Mas o maravilhoso é que Deus encontra Moisés.
Deus sabe nos encontrar quando estamos fugindo dos planos que Ele tem para nós. Ele sabe nos encontrar quando queremos deixar de lado o chamado que Ele tem para nós, de liderança, de companheirismo, independente da área que você atue, independente de quão longe você esteja. A graça de Deus nos alcança, a mão de Deus nos chama para perto de si. E Moisés estava aparentemente sozinho, com ovelhas, em Horebe. Mas Deus encontrou Moisés aonde queria encontrar. Meus irmãos, Moisés não marcou esse encontro, mas Deus tinha marcado esse encontro com Moisés. Meus irmãos, às vezes nós não queremos o chamado, nós não queremos ser separados para nada. Mas mesmo assim Deus nos separa, mesmo assim Ele chama os seus e nos encontra fugindo, magoados, medrosos, com assassinato nas costas. Deus queira que não seja seu caso, mas era o caso de Moisés. E mesmo assim Deus encontrou o nosso querido e amado Moisés. Continuando o texto, em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 4, quando Deus se apresenta a Moisés, Deus não toca no passado de Moisés. Deus apresenta-se como Deus da aliança. Olha o que o texto diz. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Meus irmãos, Deus poderia ter achado outro, Ele poderia ter separado outro, mas Ele quis Moisés. E não há nenhuma menção do passado de Moisés aqui. O que existe é o seguinte: Moisés, você é judeu, você é um hebreu. Eu fiz uma promessa ao meu amigo Abraão há 400 anos atrás. E essa promessa tem que se cumprir. E vai começar através de você. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Deus se apresenta, Deus não fala do passado de Moisés. Deus fala do passado dele com o povo de Moisés. Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Eu investi em Abraão, eu investi em Isaque, investi em Jacó, eu acreditei em cada um deles, fiz promessa, renovei as promessas. Agora é a vez de me relacionar com você, de fazer promessas a você, de separar você, porque você faz parte da aliança. Cadê o passado aqui? Meus irmãos, Deus sabe como nos tratar. E Deus queria tratar o futuro líder da nação de Israel, mostrando quem Ele era para Moisés. Eu sou um Deus de alianças, eu sou um Deus de recomeços, eu sou um Deus que reescreva a história. Assim Ele queira fazer isso. Deus estava tratando a alma ferida de Moisés, mostrando quem Ele é. Moisés sabia quem Deus foi para Abraão, para Isaque, para Jacó, mas ele não sabia o que Deus podia ser na vida dele, entende? Eu não tenho um problema com o testemunho de ninguém, os testemunhos nos abençoam, mas chega um momento na nossa vida que você precisa ter testemunho, que você precisa conhecer o seu Deus, que você precisa ter história com o seu Deus. E é isso que Deus vai fazer com Moisés. Moisés, você sabe as histórias dos patriarcas, não sabe? Mas agora eu quero criar a nossa história. Eu quero separar você como líder e eu quero contar a sua história. Mas para isso, você precisa me conhecer um pouco mais. Logo depois de Deus se revelar, olha o que diz o finalzinho do versículo 6, o texto diz assim: Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. É a segunda vez que a palavra medo aparece. A primeira foi quando Moisés teve medo de Faraó. Lembra que ele teve medo do caso dele de assassinato e ocultação do cadáver ser descoberto, ser revelado. Mas agora aparece um medo. Esse medo é diferente daquele. Por quê? Porque o medo dos homens, ele vai até certo ponto. O que os homens podem fazer com a gente, irmãos? É matar-nos. Ele não pode fazer nada com nossa alma, não pode fazer nada com o nosso espírito. Agora Moisés está diante de um que esse sim ele devia ter medo de verdade.
Esse sim é mais poderoso do que Faraó, é mais poderoso do que o exército dos egípcios. Esse sim Moisés devia temer, mas Moisés não conhecia como devia. Então Moisés, ele olha, tenta olhar para Deus e teme a morte, porque essa é a primeira impressão que você precisa ter de Deus. Por mais amigo que sejamos dele, ele é santo, santo, santo. Independente do nível de intimidade que você tenha com Deus, você nunca terá permissão para pecar. Não, sou tão amigo de Deus, ele vai abrir uma exceção para mim. Não, ninguém pode olhar para a face de Deus. E esse caso é com Moisés. Moisés teve medo de Faraó, agora ele está com medo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Faraó, eu fugi, ele não me encontrou, agora eu estou no deserto sozinho, mas esse não, esse me encontra em qualquer lugar que eu esteja, independente do buraco que você cave, os olhos de Deus contemplam todos os moradores da terra, e é isso que está acontecendo na vida de Moisés. Logo depois disso, Deus apresenta o plano para Moisés. Até agora, Deus não tocou no passado. O texto diz assim, a partir do versículo 7. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, e dá uma série de nomes aí. Versículo 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Aí aqui parece uma contradição. Deus disse assim: eu desci para livrar o meu povo. Apareceu na sarça, né? Então aparentemente Deus desceu e estava ali de frente de Moisés. Mas irmãos, nós sabemos de que o instrumento que Deus usou foi Moisés. O líder que Deus separou foi Moisés. A história de Êxodo é a história de Moisés. Mas Deus está dizendo que quem vai descer é Ele, quem vai se apresentar como Deus que livra é Ele, quem vai cuidar de tudo é Ele. Onde é que entra Moisés nessa história? A história, meus irmãos, é a história de Deus. Que desapareça o nosso nome e o nome dele seja exaltado. Meus irmãos, a eficácia da liderança, independente do cargo que você tenha, é Deus aparecer naquilo que você faz. Deus está dizendo: eu vou livrar o povo. Mas Moisés disse: e onde é que eu entro nessa história? Enquanto você está sendo usado, Deus está sendo exaltado. E meus irmãos, é isso que importa. Não é? Independente se seu nome está estampado ou não, que o dele apareça e o nosso desapareça. E Moisés, irmãos, entendeu perfeitamente isso. Deus estava tratando esse coração ferido, já mostrando os planos que ele tinha para o futuro. Eu cheguei, Moisés, aqui, vou livrar o meu povo, e tem mais. O instrumento que eu vou usar vai ser você. Versículo 10 e 11, está escrito assim: agora venha, eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito. Espera aí, é Deus ou é Moisés que vai tirar? Irmão, sempre quem tira é Deus, mas o instrumento que ele usa somos nós, amém? O instrumento que ele usa somos nós. E o texto diz assim no versículo 11: então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Será que nesse momento Moisés se lembrou quem ele era? Será que Moisés se lembrou do seu passado? Será que Moisés se lembrou das suas feridas? Será que Moisés se lembrou dos seus traumas, do assassinato, da rejeição para com seus irmãos, da fuga que ele teve para com Faraó? Será que ele está dizendo assim: quem sou eu, Senhor? Você sabe meu currículo, meu amigo, você sabe o que eu fiz. Mas Deus, conhecendo as limitações de Moisés, lhe faz promessas e garantias. Você sabe qual é a promessa que Deus faz para o nosso amado Moisés? É só continuar a passagem. O versículo 12 diz assim: Deus respondeu: eu estarei com você. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui começa um relacionamento agora pessoal. Não é mais um relacionamento de Deus com a nação de Israel. Esse relacionamento surgirá depois. Porque antes de Deus tratar com o rebanho, Ele trata com os pastores. Antes de Deus tratar com os liderados, Ele trata com os líderes.
É o que Deus está fazendo aqui com Moisés. Moisés, eu vou estar com você, glória a Deus. E é a presença de Deus que deve encorajar-nos. E o texto diz, eu estarei com você, e este será o sinal que eu te enviei. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Deus ainda faz uma garantia. Está só nós dois aqui. Tá? Deus está na sarça, Moisés está de joelhos de frente para a sarça, com o rosto virado para a terra. A Deus está dizendo assim, para você saber que eu vou estar com você, vocês vão voltar aqui, mas você não estará sozinho. Da próxima vez, você estará com o meu povo. E nesse mesmo monte, vocês vão me adorar. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus faz uma promessa e uma garantia. A promessa, eu estarei com você. E a garantia, para que você saiba que realmente eu vou estar com você, vocês vão voltar aqui e vão me adorar nesse monte. E lembremos, meus irmãos, se o Monte Horebe for o Monte Sinai, lembremos de que foi aqui que Deus deu as 10 tábuas para Moisés. Foi aqui que Deus se apresentou quando o monte fumegou. Existe uma série de histórias bíblicas nesse monte. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: Deus quis se mostrar primeiro a Moisés, para depois se mostrar ao povo, depois se revelar ao povo. Então, quando você quer liderar, como é que está a sua amizade com o seu Deus, não é? Seu relacionamento com o seu Deus, como é que Deus tratou os seus traumas e tudo que tem do seu passado, Ele realmente curou você como deve? Indo, meus irmãos, olhando para a escolha de Deus, isso não blindou Moisés da humanidade. Observe o que Deus vai fazer com Moisés. Versículo 13 em diante. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhe disser, o Deus dos seus pais enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? E então eu lhes direi, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Você sabe como é que você cura as feridas da alma? Você sabe como é que Deus trata uma liderança? É revelando mais dele para você. Ninguém sabia que o nome de Deus era eu sou. Ninguém sabia que Deus dizia assim, vai lá e se apresenta como eu sou, me enviou. Mas Moisés passou a saber. Quanto mais você conhece do seu Deus, mais paz você deve ter do seu coração. Mais tratado você é. Agora, meu querido, quanto mais distante você estiver do seu Deus, mais duro será o seu coração. Mais difícil será você perdoar e ser perdoado. Mais difícil será de Deus tratar as suas feridas. Aproxime-se de Deus e saiba que Ele não vai lhe fumegar. Ele vai tratar você. Ele vai curar você. Ele vai preparar você para então usá-lo. Deus se revelou a Moisés como ele precisava ser revelado. Deus deu a Moisés de si porque ele precisava conhecer esse Deus. Para então tratar os outros, cuidar do povo que estava por vir, tratar das feridas dos outros, mas primeiro Deus tratou das feridas de Moisés. Eu concluo, meus irmãos, a minha palavra nessa noite. Como foi que Deus tratou de maneira tão maravilhosa para com Moisés? Eu concluo com 3 aplicações aqui na vida de Moisés. A primeira forma que Deus tratou das feridas de Moisés foi dando um jeito no passado. Versículo em Êxodo capítulo 4, se quiser abrir, fica à vontade. Êxodo capítulo 4, versículo 19, está escrito assim. Êxodo 4, 19. O Senhor disse a Moisés em Midian, volte para o Egito, porque já morreram todos que queriam matar você. Moisés não estava com medo? Não fugiu do Egito porque queriam matá-lo? Faraó não disse que queria a cabeça dele? Agora Deus está dizendo assim, esse primeiro problema aí foi resolvido.
Todos os que queriam a sua cabeça já morreram. Meus irmãos, eu não posso dar jeito em passado, mas Deus pode. Eu não posso apagar os erros que eu cometi no passado, mas Deus perdoa os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e ninguém pode ir lá buscar. Deus está tratando o passado de Moisés e diz assim: Moisés, sabe aquele crimezinho lá que você está resolvido? Aqueles que queriam matá-lo, eles aqui morreram. Pode voltar em paz para o Egito, que tudo dará certo na sua vida. Tudo isso porque Moisés disse para Deus: eis-me aqui. Mesmo com o currículo que ele tinha. A segunda forma que Deus tratou o coração de Moisés a respeito do passado, agora a respeito do presente. Deus revela que a eficácia da liderança de Moisés é a presença de Deus com ele. Ainda no capítulo 4, mesmo no início do capítulo 4, versículo 1 diz: Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer. O Senhor não apareceu a você, é o que eles vão dizer. Olha o que diz no versículo 2 de Êxodo 4. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então disse: jogue-o no chão. Ele jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão, pega pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou pela cauda e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creia que o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu para você. Meus irmãos, quando Deus trata de um líder, separa um líder, ele se responsabiliza em honrá-lo. Entende? Não tinha como Moisés transformar um cajado em serpente, mas Deus tinha. Moisés precisava validar sua liderança. Se Deus tratou o passado de Moisés, Deus também trataria do presente. Eles rejeitaram você. Lembra, Moisés, que quando você tentou apaziguar os seus irmãos, eles disseram: quem colocou você como juiz? Quando você voltar ao Egito, eu estarei com você, vou dar provas de que estou com você, esse bordão se tornará em serpente, você colocará a mão no peito e sairá leproso, volta a mão no peito e a mão vai estar sã, você pegará um copo de água do Nilo, derramará a água na frente deles, pega de novo a água do Nilo, quando você derramar se tornará em sangue, a cada passo que Moisés dasse, Deus estaria na frente com ele, validando o ministério, porque Deus curou as feridas que estavam na alma de Moisés. A rejeição que tivera, a perseguição que tivera de morte, Deus resolveu o passado de Moisés, o presente de Moisés. Só faltava agora Deus resolver o futuro. Ou não é que Deus resolve também? E eu concluo lendo o futuro de Moisés, voltando para o capítulo 3, versículo 19, está escrito assim: eu sei, porém, que o rei do Egito, Êxodo 3,19, eu sei, porém, que o rei do Egito não deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão, ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Eles eram pobres, oprimidos e escravos, mas iam sair do Egito, sob a liderança de Moisés, com ouros e roupas que aqueles que os subjugavam fizeram. Quem é que faz isso, irmãos? Quem faz isso é Deus. Quem faz isso é Deus. Pega o improvável e torna líder, pega as feridas do passado e trata, mas a pergunta não é que Deus trata as feridas, é se você quer ser tratado, é se você quer deixar Deus curar as suas feridas e usar o que você tem de maior. E pastor, o que é que nós temos de maior?
é estar disponível nas mãos desse grande Deus. Quando Moisés se dispôs nas mãos de Deus, Deus revelou mais dele para Moisés. E acredite, Moisés nunca mais foi o mesmo depois dessa sarça. E você nunca mais será o mesmo depois que se entrega de corpo, alma e espírito na presença de Deus. Que Deus abençoe nossos irmãos. Está apenas na abertura. Amanhã tem muito mais. Amém. Trago a minha saudação a todos em nome de Jesus. Amém. Que palavra maravilhosa.